Conhece a lojinha do Bruto Chanchada? Não deixem de conferir, nós temos a camiseta proibida, temos caneca com a pintura do Francis Bacon, camiseta, ó, mãos ao alto, burguês neurótico, que perigo, olha lá, o Marx, o Nietzsche e o Freud empunhando sua sabedoria contra o burguês neurótico e muito mais. Isso aqui você só encontra em www.umapenca.com/andarilho. Vá lá e compre a sua camiseta, compre a sua caneca. Nós estamos expandindo, inclusive, os itens. Tá? Hoje só temos esses itens, mas teremos muito mais. Camiseta do Sartre, camiseta do Nietzsche, camiseta de tudo quanto é filósofo que vocês possam imaginar, camiseta do Há Tantas Auroras que não nasceram ainda. Confirem lá, por enquanto só tem essas, mas teremos mais. Em 2026 teremos novidades, não percam, compre lá. 80 pila a camiseta. E você ainda ajuda o meu menino, porque os lucros desse empreendimento não vai para caridade, não vai para ajudar ninguém, vai para o meu menino, beleza? Compre lá, não perca, não perca. Fala aí, meu amigo. Esse vídeo que você está vendo, que você verá, ou melhor, que você vai ouvir, são vídeos salvos do meu canal excluído do YouTube. Graças à comunidade que se formou ao redor do canal Andarilho e Suas Sombras, foi possível resgatar esses vídeos, porque eu não tinha backup. Então, esses vídeos em específico com a tela preta, foi o Wolf Dog aí que salvou para nós. E salvou apenas o áudio. O que é irrelevante, cara, porque a imagem não interessa, interessava mesmo é a mensagem, né? Então esse vídeo que você está vendo aqui é fruto do Wolf Dog ter salvado os áudios dos vídeos. E infelizmente eu não tinha. Então, no caso você esteja ouvindo o vídeo do Zaratustra, o Zaratustra continuou por causa do Wolf Dog, que mandou os áudios, né? E caso você esteja vendo algum vídeo do Crepúsculo dos Ídolos, infelizmente, né, esses vídeos que o Wolf Dog salvou não foram todos, foram os únicos que sobraram, né? Então ficou inconcluído, faltavam 5 vídeos no máximo, faltava 6 aforismos do Incursões de um Extemporâneo e o Que Devo aos Antigos, é o que faltava. Mas seja como for, aí está um resgate dos vídeos e manteremos a série, né? Então, se você está assistindo aqui, saiba que foda-se o YouTube, vai tomar no cu o YouTube e nós vamos continuar. Eu vou regravar os que eu já tinha feito e vou seguir com o Zaratustra. Graças à comunidade aí em torno do canal. Obrigado a todos que mandaram vídeos, obrigado ao Wolf Dog que mandou esses áudios. E vamos lá, bora pro vídeo aí, né? Sigamos. Fala aí, ô cambada. Resolvi e vou fazer o vídeo sobre o Zaratustra do Nietzsche. O vídeo não, a série de vídeos. Esse daqui é o vídeo introdutório, seria o vídeo praticamente 0, né? No qual vou expor aí alguns fatos gerais aí do livro, né? Sem querer, lógico, dar um ponto final ao assunto, porque é um assunto praticamente infinito. E a ideia é que toda quarta-feira saia um vídeo. E qual que é o plano? O plano é, a cada quarta-feira, falar sobre um capítulo. Talvez, em razão de alguns capítulos serem muito extensos, por exemplo, o próprio prólogo é bem extenso, talvez eu divida por partes, um mesmo capítulo por partes, talvez. E é quarta-feira, eu vou ver se eu consigo manter isso aí, até porque eu estava querendo reler com calma e tudo mais, e faremos isso. Eu não vou ler aqui os capítulos, né? Eu vou conversar sobre o capítulo, o que tem de interessante, o que não tem, o que outras pessoas podem ter dito ou não, tipo o Jung aqui nos seminários, que está aqui escondidinho, aqui atrás dos 2 cinzas aqui. E a ideia é mais ou menos essa. Toda quarta-feira falaremos aí, então, do Zaratustra, o livro inteiro, começando do início até o fim. Caso você que está aí me vendo aí queira acompanhar essa aventura, a edição usada será a do Paulo César de Souza, a tradução dele, que é da Companhia das Letras, que eu tenho nessa capinha. Mas não tem problema não, porque esse aqui é o da Companhia de Bolsa, inclusive tem capas diferentes dele, né? A questão é pura e simplesmente a tradução do Paulo César de Souza. Porque como vocês vão ver, eu vou falar do Gaia Ciência, aqui ó,
vou até já puxar o Gaia Ciência aqui, ó. Tá vendo? São edições diferentes, ó. Como é que o livro é diferente, ó. Aqui, ó. Mas o texto é o mesmo. Então, se você tiver um Gaia Ciência nesse modelo, é o mesmo texto desse. Então, se você tiver um Zaratustra deste modelo, é o mesmo texto. É só você ver aqui a tradução do Paulo César de Souza, ok? Então, hoje, como é um vídeo introdutório, eu pensei em falar algumas coisas aqui a respeito do Zaratustra, do Nietzsche em geral, antes da gente entrar na leitura propriamente dita. Fiz até algumas anotações no caderninho aqui, então vocês me permitam aqui ficar remetendo aqui ao meu caderno e tudo mais aqui, beleza? Primeira coisa, né? Partimos do pressuposto que você já saiba mais ou menos aí quem é Nietzsche, né? O Friedrich Nietzsche. Quem é Nietzsche? O Friedrich Nietzsche, eu não sei como é que fala. Até hoje. Enfim, o Nietzsche, falando bem, de uma forma bem sucinta aí, que não é o escopo desse vídeo, mas é um filósofo, entre aspas, né? Filósofo, artista, músico, o que ele era, né? É uma pessoa do século XIX, da Prússia, na época, hoje Alemanha, e que escreveu aí alguns textos, aí, filólogo de formação, né? Se você não souber o que é filologia, estude aí, mas filologia é tipo um Indiana Jones, vamos dizer assim. É um estudo aí das línguas antigas, das culturas antigas, porque para você entender uma língua, você tem que entender a cultura, né? A filologia foi a responsável aí pelo resgate feito no Ocidente dos textos antigos gregos e posteriormente dos textos antigos egípcios, dos textos antigos orientais, né, de China, Irã, enfim. É um Indiana Jones, vamos dizer assim, um arqueólogo misturado com linguista, porque na época não se tinha essa especificação. Nietzsche tem essa formação. Filho de pastor luterano, que morreu muito cedo, Nietzsche estudou filologia, queria estudar ciências naturais, queria estudar filosofia, enfim. E hoje, né, academicamente falando, na história das ideias, Nietzsche é considerado um filósofo contemporâneo, um filósofo tido aí como uma espécie, entre aspas, de resposta ao hegelianismo, né? Estaria inserido aí nessa cultura do Hegel, né? Tal qual outros filósofos aí, né? Em que pese ele seguir mais uma linha do Kant, né? Kant, Schopenhauer, Nietzsche, mas enfim, é tido como um filósofo, né? Não vou entrar aqui na biografia dele nem nada. Se você quiser, você pesquise por aí, né? Aqui uma biografia muito boa dele, diz de passagem, né? Do Kurt Paul James, aí, em 3 volumes e tal. Nietzsche é um filósofo, né? Vamos chamar assim. E aí está, né? Você tem aqui este livro, que é o que a gente vai falar, que é o Assim Falou Zaratustra. Se você tem dúvida aí, assim falou ou assim falava? Tem um vídeo aqui no canal só explicando, nem vou entrar nesse mérito, mas o correto é falou, tá? O Paulo César de Souza, tradutor desse livro, explica. Eu tenho um vídeo só falando disso, mas o correto é o falou mesmo, e não aqui, ó, igual eu tenho um livro antigo, meu, que deve ter 15 anos de idade, ó, falava. Isso aqui é uma tradução errada, porque o imperfeito no alemão não é o mesmo imperfeito no Brasil pretérito. Mas tem um vídeo explicando aí. E o Zaratustra, né? É o quê? É um livro de filosofia? É um livro de romance? É uma poesia? O que é? Uma coisa que marca aqui no Zaratustra ele não é um livro de filosofia na acepção normal da palavra, né? Não é um texto no qual a pessoa fala e explica, tem uma narrativa aqui. Apesar que a narrativa no Zaratustra é bastante fraca, no seguinte sentido, não acontece muita coisa. No prólogo acontece, o Zaratustra desce da montanha, chega na cidade, vê lá o equilibrista lá equilibrando, o equilibrista cai, machuca, vai morrer, ele carrega o corpo para um lugar, né? Então você tem uma pequena narrativa aqui,
Mas como nós vamos ver aqui no primeiro livro, o primeiro capítulo chama 22, tem 22 discursos de Zaratustra. Então você vai ver ele discursando, né? Não se tem acontecimentos. Você vai ter alguns capítulos com alguns acontecimentos, aí ele vai para lugar, sobe, e depois na quarta parte, no quarto livro, que vai ter uma narrativa maior, ele sai para a floresta atrás e tal, mas não é necessariamente uma narrativa, não acontece muita coisa no livro, é mais os discursos do Zaratustra. O que a gente sabe hoje, na época já se desconfiava, os leitores orientalistas desse livro, que fez muito sucesso no Japão e muito sucesso na China no início do século XX, teve diversas traduções para o mandarim, esse livro, para o japonês, que eles falam, gente, isso aqui é Buda, como é que esse cara sabe de Buda? Hoje nós temos acesso aqui aos fragmentos, né, do Nietzsche, esse aqui é um dos livros que tem aqui os fragmentos, né, dos póstumos dele, dos cadernos, a gente sabe o tanto de referência a Buda, tanto Buda que ele fala, que ele anota nos cadernos. Então ele estudou essa questão de Buda e outras doutrinas orientais aí. Então não é coincidência. Esse assim falou Zaratustra, que se associa à forma como o Buda se expressava lá no texto do Buda, lá que eu esqueci como é que chama, não sei se é Vedas, sei lá, não me lembro. Tem origem ali também, porque os filósofos pré-socráticos, eles também tinham essa fórmula de escrever também, de assim falou em grego, né? Mas enfim, as referências, o tom, o cheiro de filosofia, entre aspas, oriental, que tem aqui no Assim Falou Zaratustra, não é coincidência, não é arquétipo, igual o Jung aqui vai dizer, nós vamos falar do Jung já logo, é estudo que o Nietzsche fez mesmo. Ele, como filólogo, uma das vedetes da filologia da época do Nietzsche eram os estudos orientais. Vide o Schopenhauer, é um grande exemplo, né? Foi um que bebeu bastante aí da filosofia oriental, estava em voga na época. O Nietzsche realmente falou sobre isso. Então, o texto do Zaratustra, ele tem esse cheiro. Tanto é que a forma de escrever aqui é totalmente empolada. É uma forma que a gente diria uma forma bíblica, uma forma estranha, que o Jung vai dizer que é a forma de um arquétipo do velho sábio falar. Ele fala dessa forma diferente do que as pessoas falam normalmente, uma fala empolada, uma fala tipo de Bíblia. E que é óbvio, tem referências à Bíblia também. Nietzsche era um luterano, filho de pastor luterano. Nietzsche estudou teologia 1 ano. Ele inicialmente, para agradar a mãe dele, ele ia se formar em teologia. Depois que ele resolveu por bem sair, mas não teve coragem de ir para filosofia, foi para filologia, para ficar mais ou menos. Então é um livro que tem uma linguagem estranha, vocês vão perceber. É um livro de uma linguagem de difícil apreensão. O uso da segunda pessoa, a forma meio profética que é falado, parece Bíblia mesmo. E é intencional isso, né? Lembremos, o Nietzsche como eu disse, filho de pastor luterano, cresceu uma família com esses ares aí. Família que eu digo, os tios, os avós, os bisavós, aqui no Kurt Paulins, eu contar, já são gerações de pastores, no qual o Nietzsche foi o ápice aí, né? O acúmulo de gerações aí culminou no Nietzsche. E esse fato, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, foi um grande contribuinte para a péssima interpretação que é feita desse livro, na minha opinião. Que é como se isso aqui fosse uma escritura sagrada, fosse um livro religioso, que foi uma ideia que o Peter Gast, né, o Koselleitz, amigo do Nietzsche, tinha do livro, e que o arquivo Nietzsche herdou do Koselleitz, e não só herdou, como incentivou, né, essa leitura de texto sagrado do Zaratustra, quando na verdade, no meu entendimento, nada era mais do que uma ironia, né? Mas enfim,
uma coisa interessante também, né? Onde esse livro se insere no contexto da filosofia do Nietzsche? Eu não vou nem falar da filosofia da época, né? Mas da filosofia do Nietzsche. A primeira vez que aparece a figura aqui do Zaratustra é no Gaia Ciência, que é esse livrinho aqui, imediatamente anterior. Eu já vou falar a data, esse aqui foi publicado em 1883, a primeira parte, mas já vamos falar como foi. Mas nesse livro aqui do Gaia Ciência, no final da parte 4, no aforismo 336, salvo engano, deixa eu ver se é, não, eu não estou bom de cabeça não. 342, incipit tragoédia, a tragédia começa. Nesse aforismo aqui, o último do livro 4 do Gaia Ciência, é o primeiro capítulo do Zaratustra. Fala que quando Zaratustra fez 30 anos de idade, abandonou sua terra, não sei o quê. É o aforismo 342. No livro anterior, o Zaratustra já aparece. E parodiando ou parafraseando o Buda. Se você vê a história do Buda, eu não lembro qual que é o livro, se é Vedas, não lembro. É a mesma coisa, o mesmo texto, o mesmo texto. O Nietzsche pegou e colocou o Zaratustra aí no lugar. E interessante é o seguinte, este livro aqui, o próprio Nietzsche vai dizer, nós vamos ver aqui, que o escopo fundamental dele é falar do eterno retorno do igual. E quem leu ele sabe que os dois grandes objetivos aqui é o eterno retorno do igual e o Ubermensch, o ser acima do homem, o ser além do homem, né? Enfim, o Ubermensch. E aqui no Gaia Ciência é interessante que o aforismo 342 fala do Zaratustra. É o primeiro capítulo do Zaratustra. É a mesma coisa. O primeiro capítulo do Zaratustra está aqui nesse livro e está aqui no 342 do Gaia Ciência. E o aforismo imediatamente anterior ao que fala do Zaratustra fala do eterno retorno do igual. 341, o maior dos pesos. Então vocês vejam que no Gaia Ciência, em que pese o Gaia Ciência fazer parzinho com Aurora, que é o livro anterior a esse, mas ele já tem um prenúncio aqui do Zaratustra, literalmente, porque fala do Zaratustra aqui, né? E sobre essa questão do papel do, assim falou Zaratustra, dentro do escopo da filosofia do Nietzsche, o próprio Nietzsche dá uma indicação muito massa. Porque o Nietzsche tinha um amigo, professor, que era mais velho do que ele, lá na Basileia. Nietzsche foi professor lá da Universidade da Basileia, professor de filologia, para quem não sabe aí. Ele falou com o Jacob Burckhardt o seguinte, quando ele lançou o livro que veio imediatamente depois do Zaratustra, que é esse daqui, ó, Além do Bem e do Mal, né? Então você tem o Gaia Ciência, saiu o Zaratustra e depois saiu esse aqui, Além do Bem e do Mal. Ele falou isso aqui com o Jacob Burckhardt. Ao publicar Além do Bem e do Mal, que é o livro imediatamente posterior, como eu já disse, ele falou assim, o Jacob Burckhardt, este livro fala coisas que eu já havia dito antes pela boca do Zaratustra, mas de um modo diferente, bem diferente. E aí a gente chega no cerne da questão de por que o Nietzsche publicou um livro, assim falou Zaratustra, da forma como publicou, uma espécie de narrativa mítica, narrativa simbólica. Por quê? Ele diz, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Esse daqui é o livro mais filosófico na acepção comum da palavra, né, que o Nietzsche escreveu. É esse aqui. Tanto é que, na minha opinião, um dos mais difíceis de ler do Nietzsche é o Além do Bem e do Mal. Porque você precisa de ter um cabedalzinho teórico anterior para você poder compreender algumas coisas que o Nietzsche fala, que ele faz algumas referências que você tem que ter um background para você poder entender e tal, nesse Além do Bem e do Mal. É o único livro dele que tem isso, na minha opinião. Todos os outros você consegue sentar e ler de boa, assim, né? Guardadas as devidas proporções.
Mas este daqui você precisa de ter uma noçãozinha do Kant, uma noçãozinha de história da filosofia, senão você não pega não, o Além do Bem e do Mal. Aí ele vem e diz que este livro, que é o mais conceitual, o mais filosófico, fala as mesmas coisas que este livro, que é uma narrativa meio mítica, meio igual coisa, eles falam, sagrada, né? Aí vem o grande pulo do gato. Neste livro aqui, Assim Falou Zaratustra, o Nietzsche tentou trazer ideias sem conceitos. Se aqui é conceito, ele tentou fazer os conceitos por meio de imagem. Aqui não é dito, aqui é sentido, aqui é intuído. Aqui é como se fosse um sonho. Quem já leu aí a interpretação do sonho do Freud, quem tem uma noção disso, sabe? Aqui vai ter um discurso manifesto no Além do Bem e do Mal, um discurso racional consciente, né? Aqui o Nietzsche está explicando as coisas. Nesse daqui não, aqui tem um discurso manifesto, que é o quê? As imagens que o livro evoca. Exemplo, nós vamos chegar lá, tá longe ainda, porque eu nem comecei, né? Mas lá pelas tantas tem aquele capítulo onde o Zaratustra apresenta a ideia do eterno retorno, que ele sobe com um anão da gravidade nas costas, sobe a montanha, encontra um portal que tem uma linha reta para trás, uma linha reta para frente, de repente um cão uiva e ele vê uma pessoa caída no chão se debatendo com a cobra na boca, né? Essas loucuradas aí, nós vamos chegar lá. Ele não explica, ele mostra uma cena, que é o discurso latente, quer dizer, o discurso manifesto é essa cena, e você tem uma sensação estranha de ver essa cena. E essa sensação estranha é que você tem que trabalhar para você sentir. De repente você não entende o conceito, porque não tem um conceito apresentado, mas você sente um negócio. Essa é a ideia do Assim Falou Zaratustra. É passar as coisas de uma forma inconsciente, eu diria. É como se fosse uma linguagem simbólica do sonho. O sonho tem um discurso manifesto, estou andando no ônibus, de repente o ônibus fura o pneu, aí a hora que vai ver é o professor que está trocando o pneu e tem uma menina que está com os peitos de fora lá, que está rindo, não sei o que, dentro do ônibus. Isso é o discurso manifesto do sonho. E aí você vai ter o discurso latente, que é o quê? O que significa isso para você? Qual é o sentido dessas cenas para você? Aí você acorda angustiado e não sabe por quê. Aí você vai lá conversar com o seu psicanalista, vai conversando, de repente você consegue desvendar, né? Você consegue interpretar o sonho. Esse livro é como se fosse um sonho, sacou? Tanto é assim que o Jung, aqui nos seminários dele, vai dizer que esse livro é perigosíssimo, que só iniciados podem ler, porque esse livro ele extrai aquilo de mais profundo que tem em você. E as pessoas só têm merda dentro de si. São poucos que podem extrair o mais profundo. Isso é o Jung falando, e em certo sentido eu concordo com ele. O Jung até alude ao fato de que quando o livro saiu foi um escândalo na Basileia, né? Um escândalo. E que várias pessoas leram e ao falar mal do livro, ao fazer citações a respeito do livro, falar, nossa, você viu aquela parte que tem horroroso, não sei o quê. Sempre, quando as pessoas se referiam ao livro e citavam o livro, eram referências e citações que não existiam no livro. Mas por quê? Porque a pessoa lê, passa batido as imagens que evoca e de repente aquela imagem se trabalha dentro de você e sai aquilo que tem dentro de você. Então isso aqui é um portal, é um caminho, isso aqui é uma porta aberta. O que vai sair dessa porta que você abriu depende de você, né? Segundo o Jung aqui, ó. E em certo sentido eu concordo com ele. Então essa é a função desse livro, o papel desse livro dentro da filosofia do Nietzsche. Sabemos que o Nietzsche faz uma crítica ferrenha, aliás ele demole, ele destrói, ele acaba com a noção de consciência, de racionalidade e de linguagem. A linguagem é a metafísica do povo. A linguagem é um engano, uma ferramenta enganosa para que nos comuniquemos. A linguagem não corresponde à individualidade. Então ele tenta falar de temas sem usar a linguagem. É isso aqui que é esse livro. Esse livro tem essa função precípua. Tanto é que aqui tem tudo do Nietzsche. Tudo está aqui.
toda a filosofia dele inteirinha, inclusive dos cadernos dele, que muita coisa dos cadernos não foi publicada. Ele deixou no caderno, mas aqui tem. E vamos lá, né? Bom, sobre a estrutura do livro em si, né? O livro do Zaratustra é dividido em 4 livros, 4 partes, vamos dizer assim, né? Deixa eu ver até como é que eles chamaram aqui. Eles chamaram de 4 partes, que originalmente eram 4 livros. O Nietzsche pensou, de início, dividir ele em 3 partes. Em 3 partes. Depois ele veio a escrever uma 4ª parte, que tem no livro aqui. Nós temos as 4 partes aqui. E depois ele ficou matutando em fazer 5, 6 partes. Ele ficava pensando tanto nisso que ele falou, gente, eu tenho que dar um jeito de matar o Zaratustra, dar uma morte digna para ele, para acabar com essa agonia de escrever mais Zaratustra. Mas ele acabou que não escreveu nem a parte 5, nem a parte 6. Ficou com 4 partes mesmo. E essas 4 partes foi sendo publicada separadamente. Ele publicou a primeira parte, depois passou um tempo, publicou a segunda, depois a terceira. E vamos lá. Diz o Nietzsche que as partes 1, 2 e 3 do Zaratustra, cada uma delas, ao seu tempo, foi escrita em 10 dias. E realmente foi escrita em 10 dias. Até no Et Homo, por conta dessa questão dele escrever em 10 dias, dele ter sido dominado aí pela inspiração da escrita, aqui no Et Homo, ele até se refere a isso, quer ver? Eu vou ler aqui para vocês. No Et Homo ele fala assim, ó, ele fala sobre a questão da inspiração. Eu não vou ler tudo, mas ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai explicando aqui sobre a inspiração dele e tudo. Alguém no final do século XIX tem nítida noção daquilo que os poetas de épocas fortes chamavam inspiração? Se não, eu o descreverei. E aí ele vai falando, né? Tomado de lágrimas, não sei o quê, parará, pororô, e termina. Esta é a minha experiência da inspiração. Não duvido que seja preciso retroceder milênios para encontrar alguém que me possa dizer, é também a minha. E essa ideia que o Nietzsche fala aqui, como se tivesse de repente sido tomado por uma coisa que fez ele sentar lá e escrever, em 10 dias ele escreveu a primeira parte, depois passou um tempo, em 10 dias ele escreveu a segunda, depois em 10 dias escreveu a terceira. Essa ideia é, entre outras, que faz com que o Jung aqui use este livro e a distância desse livro, da própria figura do Nietzsche e tudo mais, para dizer que não foi o Nietzsche que escreveu esse livro, que foi o arquétipo do velho sábio, que seria o Zaratustra, que escreveu o livro por meio do Nietzsche. Mas, quando você tem acesso aos cadernos do Nietzsche, aos fragmentos póstumos do Nietzsche, como eu já mostrei, tem um livrinho amarelinho, tem um vermelhinho aqui, tem o que chegou esses dias, aliás, chegou ontem, ó, finalmente, novinho, cara. Eita, que beleza, né? Quando você tem acesso a esses cadernos, você vê que essa história de inspiração aí do Nietzsche não é bem assim, não. Porque tem várias anotações no caderno de Negócio de Zaratustra, vários esquemas, que falam, ó, capítulo 1º, isso, capítulo 2º, aquilo, capítulo 3º. Então, que o Nietzsche sentou e escreveu em 10 dias o Zaratustra, tudo bem. Agora, ele já vinha gestando esse Zaratustra há muito tempo. Já vinha fazendo anotações, já vinha pensando. Ele tem nos cadernos dele o esquema do primeiro livro inteirinho. Capítulo 1, isso, capítulo 2, aquilo, capítulo 3, capítulo 4. Tem falas, tem trechos, tem muita coisa anotada nos cadernos. Então, não é assim que teve uma inspiração divina, não. Ele já vinha pensando e matutando e trabalhando nesse texto aí, muito antes dele sentar e escrever. Quando ele sentou e escreveu, foi de uma vezada só, mas ele já vinha pensando nisso aí há muito tempo. E, diga-se de passagem, né, o que seria conhecimento do velho sábio, né, conforme diz o Jung, não é conhecimento do velho sábio, é leitura que o Nietzsche fez dos textos orientais. Exemplo, Buda. São N citações de Buda que ele faz ali nos cadernos. Ele fala muito dos Vedas, fala muito de Manu. Então ele estava em contato
com essa cultura milenar oriental. Não foi o arquétipo, o arquétipo do velho sábio que passou essa sabedoria para o Nietzsche. Ele leu. É simples assim, né? E uma coisa interessante é que a quarta parte do Zaratustra não foi escrita em 10 dias, foi escrita em vários intervalos, e o Nietzsche publicou do próprio bolso uma tiragem de 45 livrinhos só, que ele mandou para alguns amigos, inclusive vinha escrito: não, este livro não tem apresentação pública, é só o portador, tal. Ele mandou para os amigos essa quarta parte, que ele tinha um pouco de vergonha dela, achava muito pessoal e tudo. E tanto é que passou um tempo, ele arrependeu, pediu para o pessoal devolver a quarta parte do livro. Então vamos lá, eu vou falar nas minhas anotações aqui, senão eu me perco. A primeira parte, que seria o primeiro livro do Zaratustra, foi publicado em 1883. Em fevereiro de 1883 saiu a primeira parte. Depois, quando saiu, era só Assim Falou Zaratustra. Beleza. Quando saiu a segunda parte, no verão do mesmo ano, em 83, já saiu assim: Assim Falou Zaratustra 2. Já tinha um númerozinho. E uma coisa que eu esqueci de dizer, meu Deus do céu. Uma coisa importantíssima. O título do livro não é Assim Falou Zaratustra. O título do livro é Assim Falou Zaratustra, um livro para todos e para ninguém. Nós vamos falar desse título, um livro para todos e para ninguém. Marquem aí, guardem aí. Quando saiu a segunda parte, no verão de 83, como eu disse, ele já era Assim Falou Zaratustra 2, ou seja, já pressupunha que tinha uma série de livros aí. E é interessante uma fala do Nietzsche nessa época em que saiu o Assim Falou Zaratustra 2, ele escreveu uma cartinha para o Peter Gassio Koselleitz, o amigo dele, que ele falou assim, ó: o curioso perigo deste verão, que foi quando saiu o Zaratustra 2, é para mim, para não fugir à palavra feia, a loucura. Vocês vejam que ele já estava às voltas da loucura aí já há bastante tempo, né? Conscientemente, né? Ele vem a cair no surto aí no início de 89, em janeiro de 89, em 83 ele já estava falando nisso. A terceira parte saiu em 84, em janeiro de 84, com Assim Falou Zaratustra 3, e depois a quarta parte veio a ser publicada só lá em 1885. E como eu disse, numa tiragem de 45 volumes, destinada a alguns amigos seletos dele, que ele depois pediu de volta, né? E em 1887, o livro Assim Falou Zaratustra foi publicado com as 3 primeiras partes reunidas num livro só. A quarta parte não foi publicada pelo Nietzsche nessa época, foi só as 3 primeiras reunidas. O livro, como a gente conhece hoje, que é esse daqui, né, com 4 partes e tudo, veio a ser publicado em 1892, quando Nietzsche era vivo ainda, mas já estava doido, ele era interditado, ele não era responsável pelos atos da vida civil. Então foi os curadores, tuteladores dele, sei lá qual que é o termo lá na Alemanha, que publicaram o livro dessa forma como a gente conhece, em 1892. O objetivo do livro, o próprio Nietzsche coloca que o objetivo desse livro, ele fala no Ecce Homo, que era passar a doutrina do eterno retorno. Que esse é o objetivo. Ó, quer ver nas palavras dele? Ó, isso não é Ecce Homo, né? Ele diz: a concepção fundamental da obra, o pensamento do eterno retorno, a mais elevada forma de afirmação, parará, pororô. Então, vocês vejam, né? O próprio Nietzsche diz que o objetivo principal disso aqui é o eterno retorno. A gente lê, a gente sabe que é o eterno retorno e a questão do Übermensch. São os 2 pontos principais aqui dessa obra. Segundo eu entendo, como eu já disse mais cedo aqui, esse livro não é simplesmente para falar do eterno retorno e do Übermensch, não. Nesse livro, todas as ideias do Nietzsche, desde lá do Nascimento da Tragédia,
né, passando aí pelas considerações extemporâneas e tudo mais, até o fim, né, até, vamos chamar aqui, até no Vontade e Poder, que é a reunião aí dos cadernos do Nietzsche, organizados aí pelo Arquivo Nietzsche, tudo está aqui. Isso daqui é um resumo alegórico do Nietzsche. É isso. O próprio Nietzsche mesmo dá indício disso ao dizer para o Jacob Burckhardt que esses dois livros falam a mesma coisa de formas diferentes. Ele mesmo deu essa chave interpretativa. Então eu tenho para mim que o Zaratustra não se resume a Eterno Retorno e Ubermensch, não. Aqui ele fala de tudo. Mas por que também? Porque para você entender o Eterno Retorno, o Ubermensch, é preciso que você entenda o conjunto da obra do Nietzsche, das ideias do Nietzsche. Por exemplo, é imprescindível que você entenda a ilusão do livre-arbítrio para você entender a filosofia do Nietzsche. É imprescindível. Quando ele fala em inocência do devir, ele está querendo dizer disso, né? Quando ele fala de eterno retorno do igual, ele está querendo dizer disso, da necessidade que as coisas aconteçam. E necessidade no sentido da filosofia, né? A coisa é contingente e a outra é necessária. Ele vai dizer, não existe contingência, tudo é necessário. Enfim, então para mim isso aqui é um resumo da obra do Nietzsche, no qual ele tenta passar as suas ideias de uma forma alegórica, de uma forma não conceitual, né? Mais ou menos igual o Platão tem lá a alegoria da caverna, no qual com aquela ideia, né, com aquela história que o Platão cria, você consegue entender o que ele queria dizer com a ilusão dos sentidos, né, que basicamente é isso. O Nietzsche tenta fazer isso aqui no Zaratustra. Óbvio, né? Você tem aqui a chave interpretativa que o próprio Nietzsche traz, ele o autor, apesar que ele não é dono da obra, né? Ele é autor, mas depois que escreveu Caiu no Mundo, acabou, cara. Aí cabe aos leitores aí dar o sentido à obra. Existem várias interpretações aí a respeito do Assim Falou Zaratustra. Várias interpretações. E, por exemplo, você tem a do Jung. O Jung vai dizer que este livro aqui pertence à categoria dos sonhos. E esse seria um sonho arquetípico, um sonho do inconsciente coletivo, no qual um ser humano chamado Friedrich Nietzsche teve acesso irrestrito ao arquétipo do velho sábio. E como o nosso querido Friedrich Nietzsche era um homem, isso eu estou falando pelo Jung, tá? Era um homem muito doente, muito despegado das coisas da terra e tudo, porque ele era doente, ele era uma pessoa muito intuitiva. Ele acabou sendo dominado pelo arquétipo, que inclusive o levou à loucura, segundo o Jung. Então isso aqui seria um relato de um sonho, vamos dizer assim, basicamente. E a sabedoria e as verdades que estão escritas nesse livro são fruto do inconsciente coletivo. E as besteiras que estão escritas aqui são fruto do ser humano neurótico, burguês, doente, Nietzsche, fruto de seu tempo. Essa é a leitura que o Jung faz nos seminários dele, que está aqui atrás, os dois cinzinhas aqui, ó, basicamente. Mas, se você for ver outros autores, outros pensadores, outras pessoas, vão fazer uma leitura diferente do Zaratustra, né? Não tem uma leitura certa, uma leitura correta, uma leitura falsa. Esse livro se presta a tudo. Você vai ver, o nazismo pode usar esse livro, o Osho, que é aquele cara lá a democracia é o governo do povo, mas o povo é retardado. O Osho tem um livro sobre o Zaratustra. Aquele Strauss, um músico, fez uma sinfonia do Zaratustra. Aqui, cara, qualquer pessoa que leia vai dar uma interpretação muito pessoal a esse livro, porque seja lá o que for, uma coisa é fato, esse livro ele fala pelo que não está escrito, pelo que não está dito. Ele realmente abre uma porta para você. E aí o que vai sair de você é o que você tem dentro de si, cara. Esse ponto é isso mesmo. E aí nós vamos para uma outra questão aqui, né? Várias questões, na verdade, né? Tá, esse livro não é um romance,
não é um livro de filosofia. A qual categoria que pertence esse livro, então? Pois é, o Nietzsche, no próprio Ecce Homo, ele vem dizer que é uma sinfonia, um livro musical. O Kurt Paul James, na biografia dele, no segundo volume que ele fala aqui sobre o Zaratustra, né? Que é esse o vermelhinho na editora Vozes aqui, porque aqui também cada volume tem uma cor. Ele é músico, o Kurt Paul James, é músico. E ele dá uma explicação bastante interessante sobre essa questão da sinfonia, porque o Nietzsche ele usou de alguns pressupostos teóricos da música na composição do Assim Falou Zaratustra. A questão tem algumas questões de proporção, de tamanho de página, de modo como é feito, que eu não vou falar aqui porque não é o escopo do vídeo, é muito comprido, mas o Kurt Paul James fala. Então, quando Nietzsche diz que seria uma sinfonia, ele realmente não estava brincando, porque ele levou as proporções da sinfonia tudo para o texto. Por exemplo, a primeira parte tem tantas páginas, a segunda parte vai ter um pouquinho mais de páginas do que a outra, numa proporção aritmética mesmo, foi pensado. É engraçado isso, né? Porque para nós que somos surdos, igual eu, nem consigo imaginar que isso aqui tem um caráter sinfônico de música. Eu nem sei o que é sinfonia, para falar a verdade. O Peter Gast, vagabundo, já respondeu na lata, na época, que isso aqui era uma escritura sagrada, que foi uma linha que foi infelizmente seguida pelo arquivo Nietzsche e que deturpou muito as ideias do Zaratustra e do Nietzsche, porque passaram a interpretar esse livro como se fosse um livro do Buda, um livro de igreja, né? Como se fosse fundar uma religião. E hoje você vê que tem muitos doidinhos que têm essa noção, essa interpretação do Nietzsche como se fosse um profeta, um cara que veio fundar uma nova religião aí, que jamais foi a intenção do Nietzsche e que não é a intenção desse livro também, se vocês vão ver nas nossas conversas sobre ele. E foi a concepção que foi incentivada pelo arquivo Nietzsche, pela irmã do Nietzsche, né, que foi a dona do espólio do Nietzsche aí durante 30 anos, ou mais de 30, né, porque na época que ele estava doido, até depois que ele morreu. Para quem não sabe, quando o Nietzsche ainda estava maluquinho, e às vésperas da morte, foi morar com a irmã em Weimar, lá onde hoje é o arquivo Nietzsche. A irmã punha ele no segundo andar, vestido com roupa branca, tudo, e os apaniguados lá, os apaziguados, os fodões, tudo, tinham o direito de subir lá para ver, pegar na mão dele, ver ele estava sendo tratado como se fosse um santo. Por isso que as questões do Nietzsche, putaria, tudo foi tão escondido e destruído pela irmã, que a irmã queria colocar ele como se fosse um santo, um profeta, né? E fez muito mal ao Nietzsche essa construção dessa imagem e essa interpretação do Zaratustra. Engraçado que foi também a concepção que foi abarcada pelos orientais. Como eu disse, o Paulo César de Souza até fala disso aqui no Pós-Fácil, esse livro foi muito bem recebido e lido em países do Oriente. No Japão, teve até 1911, tinha 5 traduções diferentes desse livro para o japonês. Na China, esse livro foi traduzido para mandarim, teve diversas edições, até que veio a Revolução Cultural do Mao Tse-tung, e aí não teve mais edição. Mas ele mesmo diz aqui que, por ironia do destino, muito provavelmente esse livro foi mais lido em chinês do que em qualquer outra língua. E para quem sabe o que o Nietzsche pensava dos chineses, né, o que ele usava dos chineses, imagina o que ele iria pensar disso, né? Do livro dele ser lido em mandarim. Os chineses adoravam, né, o livro dele, adora ainda, né, pelo visto, porque eles identificavam isso aqui com Buda. E não sem razão, porque como eu disse, se você vê os cadernos do Nietzsche, ele estava anotando e estudando Buda mesmo. Então não é por acaso, não é arquétipo do velho sábio, é estudo que o Nietzsche fazia, né? É um livro de filosofia? Na acepção concreta da palavra, não. Mas se você for pensar, por exemplo, que os diálogos do Platão são filosofia,
que os fragmentos dos pré-socráticos são filosofia, que aquelas anotações de pensamento do Pascal, que inclusive influenciaram muito Nietzsche, são filosofia. Então, assim falou Zaratustra, é filosofia também. Mas quando você joga para a filosofia alemã, e se ele é aqueles puta tratado lá, Crítica da Razão Pura, o Espírito lá do Hegel, né? Aí é um livro bastante diferente, né? Formalmente não poderia ser considerado um livro de filosofia contemporânea ou moderna, se você assim, mas contemporânea, né? Mas pelo que fala aqui, pelos questionamentos da essência das coisas, os questionamentos da moral, então é um livro de filosofia, mas bastante diferente do usual. Inclusive, desde que foi publicado, é o único, né? Assim. Ainda sobre essa questão da inspiração do Nietzsche, porque os detratores dele e os caras que quer dizer que ele é fodão, diz que esse aqui é um livro que foi inspirado, um livro único. Como o próprio Kurt Paul James aponta aqui quando fala do Assim Falou Zaratustra, são diversas influências que o Nietzsche teve para escrever isso aqui. Eu já falei dos cadernos dele, que ele tinha anotações de Buda, já falei que ele pensou várias coisas do livro. E uma das primeiras hipóteses que se levantou e que o Kurt Paul James considera improvável, porque é improvável que o Nietzsche tenha lido o livro à época em que ele escreveu o Zaratustra, é a influência de Carl Spitteler com um livro do Prometeu, que diz que ele também escreveu assim nesse estilo e tudo mais, só que é improvável que o Nietzsche tenha tido acesso ao livro antes de ter escrito. Segundo o Kurt Paul James aqui, eu não vou entrar no mérito, porque não é o escopo disso. Uma coisa que se sabe é que ele teve muita influência do Shelley, principalmente do livro A Revolta do Islã, do Shelley, porque tem vários trechos do livro que aparecem no Zaratustra. E para quem conhece o Nietzsche, sabe que ele tem esse costume de parodiar os textos dos outros e tal, parodiar. Ele pega a frase e constrói do jeito dele. Exemplo que eu já dei e canso de dar, o Crepúsculo dos Ídolos, o título do livro, Crepúsculo dos Ídolos, ele tirou do Crepúsculo dos Deuses, do Wagner, né, para dar um exemplo mais simples aí. Tem vários exemplos desses que não vem ao caso aqui agora. Então, segundo os entendidos aí, porque eu não li A Revolta do Islã, mas o Kurt Paul James até coloca alguns trechos ali que você percebe que tem essa construção mesmo, né? Você tem o Siegfried Lipner também, que com os poemas dele inspiraram o Nietzsche a fazer aqui, tem várias características similares, e o Friedrich Kreuzer, que eu não sei falar, tá? Tudo em alemão, que ele tem um livro com um nome muito sugestivo chamado Simbolismo, é uma série de livros, e que inclusive, ao que me parece, fundou o movimento simbolista na Alemanha, foi esse Friedrich Kreuzer, e esses sim, o Nietzsche tinha os livros na sua biblioteca pessoal, e os livros bastante lidos, anotados, marcados, você pega a influência. Então o Zaratustra segue essa linhagem, que como na filosofia o povo é imbecil, o povo não lê bosta nenhuma, não lê nem os livros da filosofia, quanto mais vai ler os outros, se perde, né? Porque se tivesse uma leitura literária, de história da literatura, seja lá o que for, se perceberia que esse livro pertence a esse caminho, né? Do Shelley, do Lipner, do Kreuzer, e realmente isso aqui é simbolismo puro, cara. Então ele segue esse caminho aí, né? Pela filosofia parece um livro solto, mas se você pega nesse caminho da história da arte, vamos chamar assim, ele está inserido dentro de um contexto e dentro de um caminho aí que segue. Uma coisa interessante, né? Duas aqui que nós não falamos ainda. Uma que eu já levantei para vocês, o subtítulo do livro, que é um livro para todos e para ninguém. E outra que é o seguinte: por que Zaratustra? Por que Zaratustra? Por que não Empédocles? Por que não Pitágoras? Por que não Buda? Por que não Jesus Cristo? Por que justamente Zaratustra ou Zoroastro, a depender da tradição que você for analisar, né, o nome? Bom, a explicação do Jung é que foi o espírito do persa Zaratustra que teve contato com ele. Foi esse arquétipo do inconsciente coletivo, o velho sábio na figura de Zaratustra.
Essa é a explicação do Jung. O Nietzsche já tem uma explicação mais prosaica e mais pertinente com a filosofia do Nietzsche e com o que fala o próprio Zaratustra no livro. Mais uma vez a gente recorre ao Ecce Homo. Ele vai dizer o seguinte, ó: não me foi perguntado, deveria me ter sido perguntado, o que precisamente em minha boca, na boca do primeiro imoralista, significa o nome Zaratustra. Então, pergunto, Nietzsche, o que é que significa o Zaratustra? Ele vai explicar, eu não vou ler aqui, mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que o Zaratustra, na sua doutrina que ele desenvolveu, da claridade e do escuro, ele foi o primeiro a perceber que o motor das coisas, o motor da existência, se dava com a luta do bem contra o mal, escuro contra claro. Então, segundo a concepção do Nietzsche, o Zaratustra foi o primeiro a incorrer nesse erro de acreditar em bem e em mal, e que o embate do bem e o mal é que fazia o motor das coisas, né? Fazia as coisas acontecerem, as coisas girar. Então, como foi o Zaratustra o primeiro a trazer esse erro para o mundo, cabia ao próprio Zaratustra voltar e corrigir o erro. Por isso que ele escolheu o personagem Zaratustra para poder ser o ator principal aqui do Assim Falou Zaratustra. E uma coisa interessante é que o Zaratustra é uma personalidade do Irã, da Pérsia, né? Lá antiga, de antes de Cristo. E no Zaratustra, no livro do Assim Falou Zaratustra, não fica claro em qual tempo se passa a história. Não parece ser na Pérsia antiga. Não tem tempo. É até por esse fato que o Jung até alude que isso aqui acontece no espaço atemporal, né? No inconsciente coletivo. É um arquétipo. O arquétipo não tem tempo. O espírito não tem tempo. Quem tem tempo é a carne. O Jung alude até a esse fato aqui. Mas o livro, vocês vão perceber, em que pese ser o Zaratustra, ele não passa na Pérsia. E não passa, e aparentemente não passa no tempo antigo. Parece que passa num tempo sem tempo mesmo, né? Mas a figura do Zaratustra foi por isso. Nietzsche diz, a doutrina do Zaratustra foi a primeira a criar essa noção de bem e mal em abstrato. Então cabe ao Zaratustra voltar e corrigir esse erro. Ele fala aqui no Ecce Homo, né? Não sou eu que estou falando. E aí chegamos ao ponto final, né? Nós vamos ler o livro Assim Falou Zaratustra. Não sei se você vai ler aí, ou se você vai só ouvir eu falando, não sei. Mas eu vou ler, né? Vou começar aqui um por um e tudo mais. E aí você se depara com esse subtítulo: Um livro para todos e para ninguém. Primeiro, essa questão dos paradoxos que o Nietzsche tanto gosta, né? Um livro para todos e para ninguém. Mas o que ele quer dizer com para todos e para ninguém? Aí eu volto de novo ao Ecce Homo. Porque, como o Nietzsche bem diz aqui no Ecce Homo, o livro do Zaratustra, esse livrinho Assim Falou Zaratustra, foi um livro que foi para lá de incompreendido na época dele e até hoje. Se hoje ainda é, imagina quando saiu. Ele até fala assim, como é que pode você escrever tão claro e ninguém entender nada do que você escreveu? Aqui no Ecce Homo ele vai dizer o porquê. Que ele diz o seguinte, esse não é um livro para ser entendido. Esse é um livro para ser sentido. Ele fala aqui, ó, se você não viveu pelo menos um pedacinho que seja das coisas que o Zaratustra fala, que se você não sentiu, você não vai compreender nem 6 linhas. Para você compreender 6 linhas desse Zaratustra, você tem que ter passado você mesmo pelas situações, pelas sensações, pelos sentimentos que fazem com que essas alegorias aqui sejam escritas. Porque aí a gente chegou no ponto. É um livro para todos, porque qualquer um pode pegar, ler, fazer. Qualquer um tem essa, ou teria essa capacidade. Mas é para ninguém, porque é só quem passou, só quem sentiu, só quem viveu. E o que acontece? As vivências
que são descritas aqui são todas inconscientes. São vivências que não passam pela razão, pela racionalidade. E este livro é muito recente. Esse livro tem pouco mais de 100 anos. Tem o quê? Esse livro não tem 150 anos que foi publicado. Então nós vivemos ainda no espectro cultural, social, político desse livro. Por isso que esse livro é contemporâneo. Se você puxar o Nietzsche lá de 1880 e trazer ele para cá hoje, se você explicar, olha, tem computador, tem energia elétrica, assim, ele consegue viver no nosso tempo. Porque nós compartilhamos as ideologias políticas, a cultura, os valores, nós fazemos parte dele ainda. Sacaram? Por exemplo, se você pegar um grego lá de 500 anos e trazer para cá, cara, ele não vai conseguir viver. Ele não vai entender a dinâmica das coisas. Do mesmo jeito, se a gente for lá para a Grécia, nós não vamos conseguir entender a dinâmica das coisas. O sistema lá era bruto, diferente do nosso. O Nietzsche não. Nós vivemos no mesmo ambiente. Então o que acontece? Algumas pessoas muito intuitivas, o tal do ninguém que ele está falando aqui, experienciam essas estranhezas, essas loucuradas que temos hoje. E como experiencia, se questiona, isso tipo eu, desde criança, quando você pega isso, você fala, caralho, é isso mesmo, mano. Puta que pariu. Diferente, por exemplo, do Jung, igual você vê do Jung aqui nos seminários, que ele fala, puta, esse é o texto do ressentimento, é ressentido. Por quê? Porque o Jung não experienciou isso. O Jung era o puta burguesinho neurótico, o Jung era o fodão, o professor, o top de linha, o europeu e tal. Ele não experienciou isso. Igual o Nietzsche experienciou. Igual eu experiencio, talvez você experiencie. Então você consegue compreender. Este livro é um livro para daqui a 600, 700, talvez 1000 anos. Por quê? Porque hoje essas percepções, esses sentimentos são inconscientes. Não é todo mundo que tem, vou chamar o dom de perceber e sentir esse motor inconsciente que move o por trás das coisas. Porque hoje está tudo muito consciente, nós vivemos no mesmo ambiente. Daqui a 500, 600, 1000 anos vai mudar. E aí as pessoas de daqui a 500, 600, 1000 anos vão ter a percepção consciente das coisas que aqui e hoje são inconscientes. E aí esse livro vai fazer sentido para mais pessoas. Esse livro vai ser um reflexo da época que a gente vive hoje. Hoje, ele é um reflexo, mas as pessoas são incapazes de sentir e perceber, porque estão muito imersas, as coisas acontecem no inconsciente. No futuro, a partir das coisas for mudando, for solidificando, é que as pessoas vão ir tendo noção consciente do que é e do que era, né? Então, é um livro para todos e, infelizmente ou felizmente, para ninguém, né? E nós aqui vamos fazer esse caminho, enfim, nós vamos ler o livro capítulo por capítulo, tranquilo. Como eu disse, vou usar aqui essa versão, a tradução do Paulo César de Souza. Não sei ler alemão, não sou alemão. O que tem para nós é isso aqui. Até digo, se eventualmente alguém que saiba alemão, que tenha lido no original, quiser, né, comentar aí, fazer um debate a respeito de tradução e tudo mais aí, do que é, do que não é, agradeço imenso. E é isso aí, meus amigos. Então essa introdução foi cumprida, né? E nem de longe abarcou tudo que teria que ser abarcado nesse livro. E nós vamos aí, capítulo por capítulo. Um capítulo por semana, ou um trecho, se for o caso. Mas vamos, devagarinho nós vamos, beleza? É isso aí. Eu estava fazendo quase igual aquele homem lá do programa livre, não, como é que chama? Aquele programa de televisão, fazer assim, ó, namastê. Não vou fazer isso não. Isso aí, nos vemos quarta-feira que vem com o primeiro capítulo, na verdade o prólogo, que eu vou dividir porque é comprido, do Assim Falou Zaratustra do Nietzsche. Tamo junto, falou, até mais.